Olá pessoal, tudo bem? Jonathan Cabreira aqui. A gente vai iniciar o ano hoje falando sobre estatística. Você, por exemplo, está iniciando na área de ciência de dados, com certeza você já deve ter se perguntado o quanto de estatística você precisa aprender, você precisa dominar para iniciar na área de ciência de dados. É uma pergunta super comum que acontece com frequência e a gente está aqui para responder essa pergunta hoje. A gente vai falar sobre alguns conceitos estatísticos que você, como iniciante, na verdade todo mundo, todo cientista de dados precisa dominar para dar seu primeiro passo na jornada, na carreira na área de ciência de dados, na área de machine learning ou na área de data analytics. Eu espero que vocês gostem do vídeo e venham com a gente. Bom, uma pergunta super comum que aparece com frequência, principalmente quando a gente está numa roda de pessoas que querem iniciar na área de ciência de dados, é o quanto de estatística eu preciso saber, o que de estatística eu preciso saber para dar meu primeiro passo na área de ciência de dados ou na área de machine learning, na área de data analytics. O que eu preciso saber de estatística? Então o vídeo de hoje basicamente vou apresentar para vocês alguns fundamentos que você como cientista de dados, você como iniciante na área, precisa saber, precisa dominar, porque são conceitos que você vai utilizar no seu dia a dia, vai utilizar na sua jornada, pelo menos os fundamentos, principalmente os fundamentos, porque vão te dar uma base para que você possa desenvolver na sua jornada, na sua carreira e assim aprofundar nos seus conhecimentos, fazer estudos de coisas mais complexas, aplicar estatísticas e processos mais complexos nos seus dados e nos seus estudos. Então vamos aqui para o slide. Primeiramente, o que a gente vai precisar entender? A gente precisa entender probabilidade. E quando a gente fala de probabilidade, estou falando de conceitos de probabilidade, não só dos cálculos por trás, mas também dos conceitos. É importante você entender o conceito. Então, o que eu aconselho as pessoas estudarem? Para pessoa que não tem nenhum conhecimento de estatística, de probabilidade, o que é bom, por onde começar? É bom você entender um pouco, por exemplo, o que é uma união, o que é interseção de evento, o que é probabilidade da interseção, o que é uma probabilidade condicional, o que é o teorema de Bayes. Esses conceitos aqui são importantes e fundamentais para você aprimorar na área de, por exemplo, de machine learning, na área de probabilidade mesmo, quando você for estudar conceitos mais complexos, se você for estudar alguns teoremas mais complexos, você vai precisar ter esses fundamentos e esse entendimento muito bem concretos aí no seu conhecimento de modo geral, né? E aqui, quando a gente fala de probabilidade, é super importante você entender distribuição de probabilidade. E é claro que você não vai decorar todas as distribuições. Obviamente, não tem como você decorar todos os conceitos, não tem como você decorar tudo. Mas é bom você entender as principais, ler sobre as principais, ver como é que elas estão distribuídas, né? Como é que os dados são distribuídos nessas distribuição de probabilidade. Por exemplo, é super importante você entender conceitos da distribuição normal, da gaussiana, da Q-quadrada, da gama, beta, student, log normal. Algumas dessas aqui, outras são específicas, por exemplo, a Weibull, se eu não me engano, é assim que pronuncia, ela é muito utilizada para pessoas que analisam vento. Então, algumas dessas distribuições aqui são importantes você entender o conceito, entender como é que você analisa parte da distribuição, como é que você separa os dados, para que isso ajude você a entender o seu problema, saber resolver os problemas com dados que vão aparecer e podem ser ou não similares a essas dados de distribuição que você vai enfrentar e vai vir pela frente. Enfrentar não, vir pela frente. E estatística descritiva. Então, aqui, nessa parte de estatística descritiva, é super importante esses conceitos básicos que você precisa dominar. Não tem para onde fugir, você precisa entender o que é uma média, o que é mediana, o que é uma moda. Como é que essas informações aqui estão relacionadas com a simetria dos seus dados, com a simetria da sua distribuição. Saber que, por exemplo, o outlier ele pode influenciar a média de uma maneira que ele não influencia na mediana. Esses conceitos aqui, o que é uma moda? Então, esses conceitos aqui eles são importantes para você entender sua distribuição, entender como que está a relação de assimetria dos seus dados, da distribuição dos seus dados.
são conceitos fundamentais para você que está iniciando ou para todo mundo que trabalha com ciência de dados. Também é importante você entender um pouco de medida de dispersão. E a medida de dispersão aqui mais básicas são variância, desvio padrão, amplitude. São conceitos que você precisa dominar. Por exemplo, a amplitude é basicamente o range, né, de uma determinada feature, por exemplo, ou de um determinado de determinados dados que você tenha ou esteja analisando. A variância, como está a dispersão com relação à medida central dos seus dados. Esses conceitos aqui são importantes e, obviamente, você não vai ficar calculando o dia todo, coisas do tipo, você não vai ficar o tempo todo calculando isso, mas você vai precisar sim entender esses conceitos, porque você vai querer entender seus dados, querer entender a distribuição dos seus dados, querer entender como é que está a dispersão dos seus dados, se os dados são muito dispersos, se eles são mais homogêneos. Isso daqui ajuda você, por exemplo, a melhorar ajuda você, por exemplo, a entender um pouco melhor, a generalizar mais os seus modelos estatísticos ou modelos matemáticos, porque dados que têm uma dispersão muito grande, então são mais difíceis de você generalizar, e dados com uma dispersão um pouco menor são mais fáceis porque eles são dados, entre aspas, mais similares, e você consegue modelar de uma forma mais simples. E também uma outra coisa importante são as medidas separatrizes. As medidas separatrizes aqui, as mais utilizadas são quartis e percentis. E basicamente o que ele faz é dividir seus dados de uma forma homogênea, né? Então a gente, por exemplo, o quartil 1 aqui, você pega 25% dos seus dados, o quartil 2, que é a mediana, 50%, e assim sucessivamente. Ali a gente tem um range. E ele ajuda a entender ajuda a gente a entender, por exemplo, os conceitos por trás do box plot. E o box plot é uma técnica, uma estratégia que você vai usar com uma certa frequência para entender como seus dados estão distribuídos, entender como é que estão os quartis, entender qual o valor máximo do seu dado, como é que é o valor mínimo, se você tem outlier ou não, e saber como é que você vai quando você vai tirar esses outliers, o que você vai fazer com esses outliers. Primeiramente, você consegue identificar essas informações utilizando não só o boxplot, mas também o boxplot. Então, esses conceitos aqui de medidas separatrizes acabam sendo muito importantes para quem está iniciando na área de seus estudos, né, na área de ciência de dados. Entender também o conceito de relação entre variáveis. Por exemplo, entender causalidade, covariância e correlação. Esses conceitos aqui, por exemplo, entender que a correlação não necessariamente implica causalidade. Esses conceitos básicos aqui que estão relacionados de uma variável com outra ou com mais de uma variável, são conceitos aqui importantes que você precisa entender, precisa dominar. E por último aqui, a gente tem o teste de hipótese, que é tão temido por muitas pessoas, mas o teste de hipótese é um conceito fundamental aí que você precisa dominar, precisa entender, porque obviamente você não vai ficar usando o tempo todo, não vai ficar usando todo dia, você não vai ficar calculando teste de hipótese o tempo todo, mas os conceitos por trás você precisa entender, porque às vezes você quer aplicar uma técnica estatística, técnicas ou modelos estatísticos mais robustos, que você vai precisar entender esses conceitos, esses fundamentos que envolvem um teste de hipótese. Então você precisa entender o que é uma hipótese, o que é uma hipótese alternativa ou uma hipótese nula, entender o que é o erro tipo 1, o que é o erro tipo 2, também são importantes para analisar seus modelos de machine learning, principalmente quando a gente está falando de classificação. Entender também o que é o p-valor, entender o que é o z-test, o que é o t-test, quando que eu uso um, quando que eu uso o outro, quando que eu uso, por exemplo, a nova, quais tipos de testes eu posso utilizar. Esses conceitos aqui são conceitos que a gente precisa entender, precisa dominar bem para que a gente possa desenvolver na área de ciência de dados. Então, basicamente, eu apresentei para vocês alguns conceitos básicos e fundamentais que você precisa dominar para dar seu primeiro passo na área de ciência de dados. Obviamente, aqui eu estou falando de fundamentos, né, dos conceitos mais básicos possíveis para que você dê seus primeiros passos.
E óbvio que com a jornada que você vai caminhando, com o tempo que você vai passando, com a experiência que você vai ganhando, você vai vendo a necessidade de aprofundar mais nesses conceitos. Mas se você tiver domínio desses conceitos que eu estou apresentando para você, você já está dando o seu primeiro passo para dominar a estatística. E quanto mais você estuda, quanto mais você aprende esse conceito, mais você quer aprender e mais você quer aplicar. E claro que a gente no início a gente acaba gerando uma insegurança, principalmente para aqueles que não têm domínio de estatística a princípio, não tem domínio de matemática, mas com o passar do tempo você vai encarando isso com uma maior naturalidade, vai aprendendo com mais facilidade os conceitos. O mais importante no primeiro momento é ter esses fundamentos bem sólidos aí no seu conhecimento. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que esse vídeo aí tenha sido de valia para você, principalmente aquelas pessoas que estão iniciando a jornada de ciência de dados. É uma jornada longa que é praticamente eterna, você vai estar sempre estudando e querendo aprimorar seus conhecimentos, mas esses fundamentos aqui são fundamentais, esses fundamentos são muito importantes, não só para quem está iniciando, mas para todos os cientistas de dados e todo mundo que quer trabalhar na área de ciência de dados. Então fica aqui meu grande abraço aí para vocês. Pode entrar em contato com a gente do Minerando Dados, a gente está sempre à disposição para trocar ideia, para ajudar todo mundo. Valeu, grande abraço, tchau.